Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor e nessa aula de hoje, na verdade, a nossa última aula da primeira apostila, finalizando uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. É uma aula bem tranquila, muito simples essa matéria e vamos lá, vamos que vamos. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é o seguinte, vamos ter que relembrar o que é um triângulo retângulo, tudo bem? Então lembra pessoal, o triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, tudo bem? Então, olhou o triângulo, viu que ele tem um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. E bom, para todo triângulo retângulo nós temos nomes específicos para os lados. Então vamos lá. O lado que ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. E os lados vizinhos ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Tudo bem? E bom, para todo triângulo retângulo, a gente tem válido o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras, pessoal? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus ao quadrado, é igual a cada lado ao quadrado somado. Tudo bem? Para essa matéria de trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos usar muito isso. Só que qual é a grande diferença? A grande diferença é que agora a gente não vai olhar apenas os lados do triângulo, mas sim nós vamos inserir uma informação importante, que é o ângulo. Tudo bem? Então, dado um triângulo retângulo, nós vamos começar a trabalhar com medidas de ângulo e relacionar esses ângulos com os lados. Tudo bom? Bom, então olha só, para a gente poder definir exatamente o que vamos trabalhar, precisamos então, além daquelas nomenclaturas que a gente tinha, deixa eu botar aqui hipotenusa, cateto e cateto, nós podemos agora definir nomes mais específicos. Que nomes mais específicos são esses? Bom, olha só. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, certo? Se vocês observarem, o cateto, esse aqui que eu indiquei, ele está oposto ao ângulo, tudo bem? Ou seja, é como se esse ângulo estivesse olhando para esse cateto. Então, esse cateto aqui vai se chamar agora cateto oposto, tudo bem? Esse cateto aqui, de baixo, perceba que ele está num lado, ele é o lado vizinho ao ângulo. Então, ele vai se chamar cateto adjacente. Então, beleza? E a hipotenusa continua o mesmo nome. Então, dado um triângulo retângulo e um ângulo, a gente tem a hipotenusa, cateto e cateto, só que agora a gente tem que trabalhar com a ideia de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Por que isso é importante? Porque isso vai nos permitir agora fazer algumas relações importantes, que são as seguintes. Então, olha só, dado um triângulo retângulo, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Quem é o nosso seno? O seno desse ângulo alfa aqui, a gente calcula como? O cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Tudo bem? A gente pega a medida do cateto oposto e divide pela medida da hipotenusa. Cosseno desse ângulo, a gente vai calcular como? Pegando a medida do cateto adjacente e dividindo pela medida da hipotenusa. Tudo bem? E a tangente, como é que a gente vai calcular? Ela vai pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida do cateto adjacente. Tudo bem? Bom, e esse ângulo aqui pode ser qualquer coisa? Esse ângulo pode ser qualquer coisa. A gente tem uma tabela trigonométrica para os ângulos, mas os mais comuns que a gente vai trabalhar são esses daqui, que a gente denota por ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tudo bem? Então a gente tem aqui o seno, cosseno e tangente. Então o seno de 30 graus vale meio, o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é 1 sobre meio. Então percebam que o cosseno de 60 é igual ao seno de 60, é igual ao seno de 30. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45. E a tangente é um pouquinho diferente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Pessoal, essa tabela aqui vocês têm que decorar. Essa tabela não é fornecida nas questões, apenas aqueles ângulos diferentes que vão estar na tabela geral, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa tabela vocês têm que gravar, tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, vamos fazer um exemplo de acordo com essa medida aqui.
Então, nós temos esse seguinte exemplo aqui. Nós temos esse triângulo retângulo e, bom, essa medida aqui, 15, é a nossa hipotenusa e esses caras aqui são nossos catetos. Então, olha só, para o ângulo B, a primeira coisa aqui, eu quero descobrir o seno de B. Então, a princípio, eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, tudo bem? Deixa eu pintar aqui de preto. Trabalhando com esse ângulo. Para esse ângulo, quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto seria o 9, certo? Meu cateto adjacente seria o 12 e a hipotenusa seria 15. Eu quero o seno de B. Só que, se lembrem, seno é o oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente. Vocês podem gravar assim ou gravar assim, só que à toa. É uma forma de gravar e ajuda. O seno é o oposto sobre a hipotenusa, cosseno é adjacente sobre a hipotenusa e tangente é o oposto sobre a adjacente. Então, olha só, o seno de B vai ficar como? O cateto oposto, que é 9, dividido pela hipotenusa, que dá 15. Pronto. Eu posso simplificar essa fração. Posso dividir em cima e embaixo por 3. Chegando em quê? 3 quintos. Então, o seno de B vale 3 quintos. Tudo bem? E agora, bom, no de baixo, o que eu quero? Eu quero o cosseno de C. Então, agora o nosso ângulo é o C. Então, eu quero cosseno. Lembre, cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Só que para o ângulo C, o nosso cateto adjacente é o 9. Então, fica o quê? 9 dividido por 15. E olha, pessoal, que por acaso é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Vamos lá, terceiro item. Eu quero a tangente de B. Então, vamos voltar ali para botar o ângulo no B. Aqui é a nossa tangente. Desculpa, aqui é o nosso ângulo B. E eu quero a tangente. Quem é a tangente? Oposto dividido pelo adjacente. Só que o nosso oposto é o 9, certo? Em relação ao B, o 9 é o nosso oposto. Então, vai ficar 9 dividido pelo adjacente, que é 12. Bom, eu posso simplificar em cima e embaixo por 3, ficando 3 quartos. Tudo bem? E a mesma coisa eu posso fazer para o C. No caso, para o seno de C. Bom, agora deixa eu marcar aqui o seno, o ângulo C. Bom, quem é o cateto oposto de C? O cateto oposto de C é o 12. E quem é a nossa hipotenusa em relação a C? 15. Então, o seno de C é 12 sobre 15, que a gente pode simplificar por 3 também, ficando 4 sobre 5. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem que ter em consideração? A gente tem que lembrar que seno, cosseno e tangente, as fórmulas, e adaptar quem vai ser o nosso cateto oposto ou adjacente em relação ao ângulo que a gente está tomando. Tudo bem? Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Bom, eu quero agora o tangente do ângulo E. Então, o E é esse aqui, beleza? Bom, e quem é a tangente? Lembre, pessoal, a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Bom, em relação ao ângulo E, a tangente, em relação ao ângulo E, o oposto é o 2 e o adjacente é o 4. Bom, posso simplificar essa fração obtendo 1 sobre 2. Então, a tangente do ângulo E é 1 sobre 2. Beleza? Bom, agora eu estou interessado no cosseno do ângulo D. Beleza? Então, deixa eu marcar aqui o ângulo D. Eu quero o cosseno, mas olha só, pessoal. Lembrem, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. Só que nesse caso aqui, eu não tenho a hipotenusa. Bom, mas eu sei que eu posso calcular a hipotenusa. Eu posso calcular a hipotenusa como? Bom, eu tenho um triângulo retângulo. Logo, que tipo de relação eu posso utilizar num triângulo retângulo? É exatamente isso que vocês pensaram. Eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Bom, eu não sei qual é a hipotenusa, então vou chamar a princípio de x. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, o que eu tenho? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Desenvolvendo, o que vai ter? X ao quadrado é igual a 16 mais 4. X ao quadrado é igual a 20. Portanto, x é a raiz quadrada de 20. Não é exata, mas a gente pode fatorar para descobrir essa raiz. Bom, começando por 2 vai ficar 10, por 2 vai ficar 5, por 5 vai ficar 1. Pessoal, lembra que a gente viu na revisão.
da aula de ontem. O 2 fez o grupo, então sai da raiz. O 5 não fez grupo, então fica na raiz. Então, o que eu posso fazer? Eu vou reescrever essa conta aqui como? Pronto, eu reescrevi essa equação como? No lugar da hipotenusa, eu botei o quanto ela mede. Agora eu posso calcular perfeitamente. Então vamos lá. Agora cosseno. Lembrem, cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Só que aqui no caso, em relação ao ângulo D, o adjacente é o 2. E a hipotenusa é 2 raiz de 5. Beleza? Mas olha só, pessoal, eu tenho raiz no denominador, então o que eu vou fazer? Racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. Então, dá o quê? 2 raiz de 5 sobre 2 vezes 5. Posso cortar o 2 simplificando, que vai dar raiz de 5 sobre 5. Então, o cosseno do ângulo D é raiz de 5 sobre 5. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o seno. Bom, ainda estou analisando no mesmo ângulo D, só que eu quero o seno. E lembrem, seno ele é o oposto dividido pela hipotenusa. Só que em relação ao ângulo D, o nosso cateto oposto é o 4 e a hipotenusa continua a mesma, 2 raiz de 5. Bom, novamente vou precisar racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5 e vou calcular a multiplicação. 4 vezes raiz de 5 dá 4 raiz de 5 e 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 2 vezes 5. Posso simplificar o 4 com 2, sobrando o quê? 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto, esse é o nosso seno do ângulo D. Então, basicamente foi a mesma coisa. A gente tem que relembrar quem é seno, cosseno e tangente e analisar em relação ao ângulo, tudo bem? Agora vamos fazer um tipo de exemplo que é bastante comum em provas de vestibulares, concursos, colégios, enfim, vamos lá. Um observador vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se mais 30 metros, passa a ver o topo do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Qual a altura desse prédio? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar essa questão como uma questão de desenho. Bom, se a gente está pensando em altura, prédio e ângulos, a gente pode representar da seguinte forma. Então, olha só que a gente tem. A gente tem um prédio que inicialmente o observador estava no ponto B, então ele avista o topo do prédio com um ângulo de 60 graus. Depois ele afasta 30 metros e fica no ponto A, observando o topo do prédio com um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, olha só, pessoal. Para esse tipo de questão, vocês vão precisar bastante saber, óbvio, as relações seno, cosseno, tangente, Pitágoras e lembrar algumas condições de triângulos, principalmente triângulos isósceles. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão. Bom, observem primeiro o triângulo AXY. Esquece, a princípio, esse segmento BY aqui. Bom, esse ângulo aqui vale 45, aqui é 90. Então, obrigatoriamente, pessoal, aqui em cima vai ter que ser 45. Porque lembrem, a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Então, o que isso significa para a gente? A gente descobriu, então, que esse triângulo AXY ele é isósceles. Então, se a base aqui vale 30 mais L, a altura vale 30 mais L. Tudo bem? Então, olha só, vou desenhar separado aqui. Então, eu tenho um triângulo, no caso, BXY, que é esse aqui. Aqui vale 60 graus, vou botar fora porque não tem espaço. Aqui é L e aqui é 30 mais L. E aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, em relação ao ângulo de 60 graus, quem é 30 mais L? Bom, 30 mais L é o nosso cateto oposto, certo? E quem é o L? O nosso L é o cateto adjacente. Bom, quem é que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, para o tangente de 60, que vai ficar o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Bom, vamos ter que lembrar. Lá na tabela, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, nós temos raiz de 3 é igual a 30 mais L sobre L, certo? Bom, então agora vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes L é igual a 30 mais L. Eu quero descobrir L, beleza? Então, eu vou ter que passar esse L para cá subtraindo. E vou colocar o L em evidência. Então, fica o quê? L, que multiplica raiz de 3 menos 1,
é igual a 30. Bom, como esse raiz de 3 menos 1 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 30 que multiplica raiz de 3 menos 1. Bom, só que isso aqui está meio feio, né? Então eu vou racionalizar. Mas antes eu vou simplificar esse quadro aqui todo. Então nós temos L é igual a 30 sobre raiz de 3 menos 1. Racionalizando vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. E agora é só fazer a distributiva. Então vai ficar o quê? 30 vezes raiz de 3 mais 30 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz de 3. E menos 1 por 1 vai dar 1. Posso simplificar esses dois caras, sobrando o que para a gente? L é igual a 30 raiz de 3 mais 30 sobre 2. Bom, como esse 30 aparece nos dois ao mesmo tempo, eu posso simplificar. Eu posso botar em evidência, na verdade. Então, raiz de 3 mais 1 sobre 2. E simplificar aqui, sobrando para a gente, L é igual a 15 raiz de 3 mais 15. Tudo bem? Só que olha só, a gente tinha inicialmente que o L que a nossa altura, na verdade, é 30 mais L, certo? Que a gente tinha colocado aqui porque esse triângulo é isósceles. Então, aqui era 30 mais L. Então, a altura do nosso prédio vai ser o quê? O que a gente tinha? A gente tinha que a altura do prédio era calculada por 30 mais L, certo? Porque o triângulo é isósceles. Só que a gente descobriu que L é 15 raiz de 3 mais 15. Logo, se a gente substitui esse valor que a gente encontrou nessa expressão aqui, a gente vai chegar que a altura do prédio é 45 mais 15 raiz de 3, tudo bem? Essa é uma questão considerada complicada, vocês viram que teve que fazer muita conta, mas ao mesmo tempo é uma questão simples, porque é basicamente isso que a gente teve que aplicar. Teve apenas que relembrar o que é um triângulo isósceles e aplicar a tangente. E racionalizar, por isso que é importante vocês saberem racionalizar. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a nossa aula foi isso. Eu sugiro que vocês venham quantas vezes forem necessárias e tentem fazer os exercícios que eu vou deixar separado, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.